Fala, moçada, tudo bem? Professor Luiz Henrique Bercê. Vamos resolver aqui exercícios sobre a parte da início da ótica geométrica. Então nós temos aqui um exercício. Deixa eu só ajustar aqui. Aqui, ó. Associe corretamente os princípios da ótica geométrica com as suas respectivas definições, constantes abaixo. Então nós temos aqui, ó, princípio da propagação retilínea da luz. Vamos ver qual desses aqui que é ele, né? No meio homogêneo, a luz se propaga em linha reta. Então aqui nós já temos o 1, né? O princípio da propagação retilínea. Deixa eu só trocar aqui, ó. Aí, esse é 1. A trajetória ou caminho de um raio não depende do sentido da propagação, tá? Esse aqui é o princípio da reversibilidade dos raios de luz. Então aqui é o terceiro princípio. E o último, os raios de luz se propagam independentemente dos demais, né? É o princípio da independência dos raios de luz. Então aqui é o 2. Então nós temos 1, 3 e 2. 1, 3 e 2, letra D. Ok? Espero que tenham entendido, hein? Vamos lá. Vamos aqui para um próximo exercício. A figura 1 mostra um quadro de George Seurat, grande expressão do pontilhismo. Pontilhismo é uma técnica de pintura, né? De forma grosseira, podemos dizer que a pintura consiste de uma enorme quantidade de pontos de cores puras, bem próximos uns dos outros, tal que a composição adequada dos pontos causa sensação de vibração e efeitos de luz e sombra impressionantes. Alguns dos pontos individuais podem ser notados se chegarmos próximo ao quadro. Isso ocorre porque a resolução angular do olho humano é θ mínimo 3,3 vezes 10 a menos 4 radianos. A figura 2 indica a configuração geométrica para que uma pessoa perceba a separação D entre dois pontos vizinhos à distância de 30 centímetros do quadro. Então temos aqui, né, a figura mostrando. Então aqui é a distância dos pontos, né, a distância do quadro até a visão da pessoa. E aqui uma distância L, que é de 30 centímetros, tá? Considere que para ângulos θ menor que 0,17 radiano é válida a aproximação de tangente de θ, que é aproximadamente θ. A distância aproximada entre esses dois pontos, representado na figura 2, é em milímetros igual a... Então, o que a gente pode colocar aqui? Como essa distância aqui é muito pequena, né, a gente pode utilizar aí a definição aí de radiano, né, onde a gente tem que o valor em radiano de uma grandeza, ela é igual, no caso aqui, considerando que isso aqui fosse uma circunferência, né, esse campo de visão aqui, como é bem próximo, ó, a gente considera como uma circunferência de raio L, ou seja, de raio 30 centímetros, tá? Então, o valor em radianos que ele fornece para a gente aqui, ó, ele é igual à distância entre os pontos dividido pelo raio, tá? É o que a gente utiliza lá na cinemática, lá, na hora que a gente vai falar sobre movimento circular, onde a gente pega a grandeza escalar, divide pelo raio e define a grandeza angular, ok? Então o nosso D, que ele está pedindo para a gente calcular, ele vai ser igual ao valor em radianos vezes o raio. O que nós temos aqui? O D vai ser igual, o valor em radianos é 3,3 vezes 10 elevado a menos 4 radianos. E o raio é 30 centímetros, então vezes 30 centímetros. Então, calculando essa distância, nós vamos ter
é 99 vezes 10 elevado a menos 4, só que aqui nós trabalhamos em centímetro, tá? O 30 aqui está em centímetro. Ele quer a resposta em milímetros. Então, a primeira coisa eu vou arredondar esse 99 para 100, tá? Então vai ficar 100 é 10 ao quadrado. Então 10 ao quadrado vezes 10 à quarta, ok? Como é que eu transformo centímetro, que é 10 a menos 4? Como é que eu transformo centímetro para milímetro? Então, centímetro para milímetro, a gente multiplica por 10. Então, por 10 a primeira. Então, a distância em milímetros, 10 a quadrado vezes 10 a primeira dá 10 a terceira, vezes 10 a menos 4. Então, vai ser 10 a menos 1 milímetro. Então, a distância entre dois pontos é de aproximadamente 0,1 milímetro. Então, a alternativa que corresponde a essa resposta é a alternativa A. Ok? Então, galera, mais um exercício aqui. A figura a seguir, evidentemente, fora de escala, mostra o ponto O em que está o olho de um observador da Terra olhando um eclipse solar total. Então, o observador está aqui, né? E nós temos aqui a Lua e o Sol. A Lua bloqueando a passagem do Sol, né? Deixa eu só ajustar aqui. Então, a Lua bloqueando a passagem do Sol. Então, onde ele está é noite, né? É eclipse total, certo? Na letra A, assim, ó, para que o eclipse seja anelar, isto é, para que a Lua impeça a visão dos raios emitidos por uma parte central do Sol, mas permita a visão da luz emitida pelo restante do Sol, a Lua deve estar mais próxima ou mais afastada do observador do que a situação da figura. Justifique sua resposta com palavras ou com um desenho. Bom, a gente poderia falar que se a Lua vir para a esquerda, vai tampar mais ainda, né? Quanto mais próxima da Terra, a Lua, nesse sentido aqui, para esse observador, não vai ter o efeito que é desejado aí. Então, para que possa passar uma parte de luz aqui em cima e aqui embaixo, de modo a formar um anel em torno da Lua, a Lua aqui tem que vir em sentido do Sol. Então, tem que o quê? Tem que afastar do observador, ou melhor, se afastar da Terra, né? Seria algo assim, ó. Tá vendo? Então, a Lua estava nessa linha, foi para a direita, aí, ó, aí começa a passar mais luz aqui, ó. Então, o observador que está nesse ponto, ele vai poder observar o anel em torno da Lua. Ok? Sabendo que o raio do Sol é 0,70 vezes 10 a sexta quilômetros, o da Lua é 1,75 vezes 10 a terceira quilômetros, e que a distância entre o Sol distância entre o centro do Sol e o observador na Terra é de 150 vezes 10 a sexta quilômetro, calcula a distância D entre o observador e o centro da Lua, para a qual ocorre o eclipse total indicado. Então é a primeira figura, tá? Então o que a gente vai ter aqui na primeira figura? Nós vamos ter isso aqui, ó. Já separei o que interessa, né? A gente tem aqui o raio do Sol, ó, o raio do Sol. O raio do Sol vale 0,70 vezes 10 a sexta. 0,70 vezes 10 a sexta quilômetros. O raio da Lua, né? O raio da Lua está aqui, ó. Vou colocar aqui. Ele equivale a 1,75 vezes 10 a terceira quilômetro. E a distância entre o centro do Sol e o observador, ou seja, a distância que vem daqui até a ponta aqui,
Eu vou chamar de D do Sol até a Terra, tá? É 150.000, ou melhor, 150 vezes 10 a sexta quilômetros, tá? Calcule a distância D, que é essa distância aqui, ó, entre a Lua e o observador, a Lua e a Terra. Então aqui nós temos uma semelhança de triângulo, né? Então eu vou fazer aqui, ó, a semelhança do triângulo. Eu vou fazer aqui, ó, base maior, tá? Então eu vou chamar isso aqui, na realidade a base maior aqui é a distância do centro do Sol até o observador que está aqui, tá? Eu vou chamar essa distância aqui de distância D, maiúsculo. A distância do centro da Lua até o observador eu vou chamar de D minúsculo, que é o que está na figura aqui em cima. Tudo bem? E aí nós vamos ter a altura do triângulo maior, que é o raio do Sol, e a altura do triângulo menor, que é o raio da Lua. Então a gente pode fazer assim, ó. O raio do Sol, que é a altura do triângulo maior, né? Esse triângulo maior aqui, ó, nós estamos trabalhando com semelhança de triângulo, tá? A altura do triângulo maior está para a base dele, assim como a altura do triângulo menor está para a base dele. A altura do maior, que é o raio do Sol, está para a base dele, que é a distância do Sol até a Terra. A altura do triângulo menor, que é o raio da Lua, está para a base dele, que é a distância da Lua até a Terra. Então vamos substituir o que nós temos aqui. Então o raio do Sol é 0,70 vezes 10 a sexta, dividido pela base, que é a distância do Sol até o observador. 150 vezes 10 a sexta, certo? Igual raio da Lua. O raio da Lua é 1,75 vezes 10 a terceira, dividido pela distância da Lua até a Terra, que é o que a gente está querendo calcular. Então vou passar o D para cima multiplicando e o 0,70 dividindo aqui. Então vai ficar D igual. Eu já tenho aqui 1,75 vezes 10 a terceira, multiplicado por 150 vezes 10 a sexta, tá? E dividido por 0,70 vezes 10 a sexta. Então eu multipliquei em cruz, né? E depois joguei o 0,70 dividindo aqui. Então o que é que a gente pode simplificar aqui para facilitar? Ó, o 10 a sexta aqui eu posso cortar com esse 10 a sexta, certo? Então, efetuando esse cálculo aí, nós vamos chegar aí a 3,75 vezes 10 a quinta quilômetros. Então essa é a distância da Lua, do centro da Lua, né, até o observador na Terra. Ok? Espero que tenham entendido.